A franquia A Hora do Pesadelo, criada pelo diretor e roteirista Wes Craven, começou em 1984 com o lançamento do primeiro filme. A série rapidamente se tornou um marco do terror e do suspense psicológico, consolidando seu vilão icônico, Freddy Krueger, no imaginário popular. A saga original é composta por vários filmes lançados ao longo dos anos, incluindo sequências, crossovers com Sexta-feira 13 e um reboot em 2010, cada um deles explorando novas camadas do terror psicológico. A história se passa na fictícia cidade de Springwood, onde um grupo de adolescentes começa a ter pesadelos intensos com um homem deformado usando chapéu vermelho e um suéter listrado e uma luva com lâminas afiadas, Freddy Krueger. Estes jovens percebem que Freddy não é um simples pesadelo, ele consegue atacá-los e até mesmo matá-los dentro dos seus próprios sonhos. Freddy, que foi um assassino de crianças em vida, foi morto por vingança dos pais das vítimas, mas retorna dos mortos, assombrando o sonho dos adolescentes para continuar sua vingança além túmulo. O terror à saga do pesadelo está na linha tênue entre o mundo dos sonhos e a realidade. Freddy Krueger personifica o horror que vem do próprio inconsciente, atacando suas vítimas nos momentos de maior vulnerabilidade. Os adolescentes lutam para permanecer acordados, sabendo que se adormecerem, eles se tornam presas fáceis para Freddy, que se alimenta do seu medo. Cada filme da série explora não apenas o horror físico, mas também o psicológico, abordando traumas, repressão e culpa que ronda a cidade de Springwood. À medida que a franquia se desenvolve, também descobrimos mais sobre a história de Freddy, revelando aspectos sombrios de sua infância, sua origem e comportamento psicopata. A Hora do Pesadelo vai além de um horror tradicional, explorando temas como culpa coletiva, medo reprimido e os horrores que podem habitar o inconsciente. Oi, eu sou a Bruna e esse é o quadro Personagens no Divã, um quadro onde nós exploramos a psique de personagens icônicos de filmes, livros e séries à luz da psicanálise. Se você gosta de conteúdo de livros, séries e psicanálise, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e a gente começa o vídeo depois da vinheta. Para poder entender um pouco mais sobre a psique do nosso personagem de hoje, vamos começar pela infância desse personagem. O nome completo de Freddy é Frederick Charles Krueger. Ele é filho de Amanda Krueger, mas que ficou conhecida como Irmã Maria Helena. Irmã Maria Helena era uma freira que trabalhava em um hospital psiquiátrico. No ano de 1941, pouco antes do Natal, ela acabou sendo deixada sozinha pelos guardas e ela foi atacada pelos presos e também pelos doentes do hospital, tanto fisicamente quanto sexualmente, e o resultado desse ataque foi a gravidez de Freddy. Com isso, Freddy ficou conhecido como o filho de 100 maníacos. A rejeição de Freddy já começa dentro do ventre materno por ele não ter sido desejado e sim ter sido fruto de um abuso. E logo após o seu nascimento ele acaba sendo deixado para adoção, mas ele não é adotado por uma família boa e funcional, e sim por uma família disfuncional com um pai alcoólatra que acaba batendo nele por toda a sua infância. Logo ali na infância, por conta do trauma, tanto da rejeição da mãe quanto dos abusos e do alcoolismo do pai, Freddy acaba já revelando seu lado assassino e acaba matando o pai. A gente não tem descrição da história de Freddy, se ele foi ou não punido por esse crime, mas ele acabou crescendo e na sua vida adulta ele tinha ainda assim os seus impulsos assassinos, mas como a maioria dos serial killers, ele acabou se casando e teve uma filha, tentando manter assim aquela visão social, aquela máscara social que é muito comum nos serial killers na vida real também. Mas apesar de tentar manter as aparências, ele não conseguiu manter o seu instinto preservado e preso por muito tempo. E dentro da casa dele, ele tinha um quarto onde ele guardava tanto recortes de jornal quanto as armas que mostravam sim o seu potencial criminoso e animal. Dentro da psicanálise, para que a gente possa entender a psique de uma pessoa, nós temos sempre 3 estruturas que são importantes de serem compreendidas. É o ego, o id e o superego. O ID, ele corresponde à parte mais animalizada do ser humano, aquela parte instintiva, a parte que nos leva a buscar o prazer, que nos leva a ter vontade de comer. Basicamente, o ID é aquilo que o ser humano tem como base instintiva, vontade de comer, de beber, de tomar água, de fazer sexo e dormir, aquilo que nos torna animais. Por outro lado, nós temos o superego, que é a parte ligada à moralidade e a parte ligada a questões de moral social mesmo, aquilo que ajuda no nosso convívio social. E o ego, ele vem como uma estrutura que, quando bem trabalhada, acaba fazendo a ponte entre os instintos do ID
e o superego. Então, um ego bem trabalhado acaba fazendo com que um ser humano seja um ser humano equilibrado. Porém, no caso de Fred, o ego dele não foi trabalhado e foi totalmente fragmentado, tanto por conta da rejeição materna, tanto por conta do crescimento que ele teve com uma família disfuncional. Nesse caso, sem a estrutura de um ego, ele acabou pendendo para os instintos do ID, fazendo com que ele buscasse assim sempre a busca pelo prazer, mas também encontrasse na dor e no ato de infligir sofrimento um prazer animal que acaba sendo buscado por ele ao longo de toda a sua vida. É importante salientar que o superego de Fred acabou sendo distorcido. E esse superego acabou, ao invés de fazendo com que ele entendesse que ele deve suprimir os desejos do ID, esse superego distorcido acaba reforçando os desejos do ID. Ao invés de controlar os impulsos destrutivos, ele acabou reforçando, fazendo com que Fred encontrasse prazer em infligir sofrimento, um fenômeno que Lacan acaba descrevendo como gozo. Um exemplo claro disso é quando Fred é queimado pelos pais dos jovens que ele acabou abusando e ao invés dele internalizar a sua morte como um processo que faz parte da culpa pelo que ele fez, ele acabou se colocando em uma situação de vítima, muito possivelmente porque ele já se via como vítima por conta da rejeição da mãe e por conta da família disfuncional adotiva, e ele acabou utilizando isso como uma forma de potencial vingança que ele acaba infligindo sobre os seus algozes, ou nesse caso, sobre os jovens que eram filhos desses algozes. Para mim, quando a gente vai falar do Fred Krueger, o conceito mais interessante voltado para a psicanálise é o conceito do retorno do reprimido. Quando a gente fala de psicanálise, a gente entende que tudo aquilo que foi reprimido ao longo da nossa vida vai se manifestar de alguma forma. Essa manifestação acaba sendo em forma de sintoma, o que a gente acaba vendo sim na psicossomática, como uma dor de cabeça, um ataque cardíaco, ou então como um trauma ou um comportamento disfuncional que acaba atrapalhando a pessoa na sua vida adulta. Nesse caso, o trauma reprimido é o próprio Fred. Todas as crianças que Fred acabou fazendo mal na época em que ele trabalhava na escola acabaram internalizando e reprimindo por conta dos pais esse trauma que todas elas compartilhavam. Com base nesse trauma reprimido, Fred acabou encontrando uma forma de ressurgir no inconsciente desses adolescentes. O que é interessante é que Fred sempre se manifesta através dos sonhos, e dentro da psicanálise nós entendemos que o sonho é o lugar onde o consciente acaba dando lugar ao inconsciente. Então, os desejos e traumas reprimidos acabam emergindo e ficando mais claros. É uma forma de que o inconsciente acaba encontrando de poder manifestar os desejos e traumas que foram reprimidos, para que isso não venha a se tornar um sintoma. Então, por ser um trauma inconsciente reprimido, Fred encontrou no mundo dos sonhos uma possibilidade de poder emergir e voltar e fazer a sua vingança. Uma questão interessante que nós podemos associar Fred é a pulsão de morte, também conhecida como Thanatos, e o prazer pelo sofrimento. Freud descreveu a pulsão de morte como uma força destrutiva que acaba guiando os seres humanos em direção à autodestruição. Fred ele é um exemplo perfeito dessa função, porque ele não apenas mata, mas ele prolonga o sofrimento psicológico de suas vítimas. Ele brinca com a vítima, manipula ela, manipula sua mente até que elas estejam completamente impotentes e vulneráveis. Se a gente sai um pouco de Freud e começa a entrar em Lacan, a gente entende que Fred não busca apenas o infligir a dor, mas ele busca um prazer por meio disso. É o limiar entre a dor e o prazer que é muito explorado em filmes de terror e que a gente também consegue ver na realidade com pessoas, por exemplo, que têm tendências a masoquismo ou a sadomasoquismo. Então esse limiar entre o prazer de sentir e infligir dor e o prazer propriamente dito acaba sendo completamente presente nas atitudes de Fred. Dentro de uma ótica junguiana, o Fred ele é a representação completa de um lado sombra dentro da psique, composto por desejos e impulsos reprimidos. Fred ele acaba sendo a personificação do lado sombra. Ele força as vítimas a confrontarem os seus medos mais profundos e revela os traumas de infância e desejos reprimidos que as vítimas sempre tentaram evitar. Além do lado sombra, Fred também possui o arquétipo do enganador. Ele acaba usando o mundo dos sonhos como uma forma de subverter a realidade. Então ele acaba enganando os jovens. Muitas vezes quando a gente assiste o filme a gente vê que parece que ele está em um lugar, mas está em outro. Então esse arquétipo do enganador também está presente na figura de Fred, que revela ainda mais o lado sombra ligado a ele e a falta de moralidade. Uma
coisa interessante é que muitas vezes os filmes de terror eles acabam sendo a representação de um período histórico que o país está vivendo. Nos anos 80, os Estados Unidos eles estavam passando por um forte medo econômico, além de uma questão social e política muito instável. E Fred é, na verdade, a representação do medo. Ele é um personagem que, se a gente for parar pra pensar, tirando a história dele, parar pra pensar nele de forma pura e simples, ele é a representação do medo. Isso a gente pode interpretar como um símbolo social e cultural do medo que aquela sociedade estava vivendo naquele momento. Pra mim, a parte mais importante pra gente poder conversar e salientar aqui é o fato de que Fred só consegue ter poder sobre aquelas pessoas às quais ele acabou fazendo mal naquela cidade em específico, e ele só tem poder sobre pessoas que têm medo dele. E isso é muito interessante, porque a gente pode tirar da ficção e aplicar na nossa vida, e isso é uma verdade. Na maioria das vezes, aquilo que nós mais tememos só tem força real quando nós colocamos a nossa intenção, a nossa mente, o nosso foco, e nós aumentamos o potencial dessa coisa acontecer por conta do nosso medo. Então o Fred ele vem para mostrar que mesmo os nossos piores pesadelos só são reais se nós tivermos medo deles. E muitas vezes dentro de um processo de análise a gente entende que aquilo que nós mais tememos nunca vai acontecer. Eu sei que às vezes parece um pouco clichê falar isso, mas realmente grande parte das nossas preocupações nunca irão acontecer. Possivelmente o seu maior medo ou ele é inevitável e é algo comum a todas as pessoas, ou então é algo que nunca vai acontecer. Então o Fred vem para nos ensinar a não colocar força, a não reforçar aquilo que não deve ser reforçado, além de sim trabalhar traumas para que eles não venham a emergir ao longo da nossa vida, que foi o que aconteceu com esses jovens que acabaram sendo atacados por ele na infância, não foram trabalhados em relação ao trauma e acabaram depois sofrendo as consequências quando ele emergiu no seu inconsciente por meio do sonho. Então o Fred ele vem como uma representação dessa sombra da psique, e ele vem nos mostrar que enquanto nós não enfrentarmos os nossos medos e traumas reprimidos, eles vão sempre nos assombrar. Por isso eu digo a você, se você tem traumas, se você percebe que existe algo em você que precisa ser trabalhado, busque uma terapia, busque um analista, para que você possa confrontar esses traumas e não permitir que eles emerjam e que eles acabam se tornando parte da sua vida, assim como aconteceu na obra fictícia do Fred Krueger. Agora me diz, você tinha medo do Fred quando você era mais novo? Você ainda tem medo do Fred hoje em dia? Porque eu me lembro que eu morria de medo do Fred Krueger, e eu assisti o primeiro filme do Fred quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos, e hoje eu vejo que a minha avó tinha um problema muito sério porque essa minha fascinação hoje em dia por filmes de terror vem sim dela, que ela deixava eu e minhas primas assistirem simplesmente todos os filmes de terror possíveis enquanto a gente tinha de 5 a 10 anos. Mas o Fred marcou a minha infância, eu tinha muito medo de dormir e sonhar com ele, inclusive já sonhei com ele várias vezes, fez parte do meu imaginário infantil, e hoje em dia eu consigo entender ele de uma perspectiva diferente por conta da minha profissão, e eu acho muito interessante a gente entender o quanto um símbolo de terror que acabou sendo icônico na década de 80, acaba assim sendo a personificação de algo que a gente pode trazer para nossa vida, entender sobre a nossa psique e trabalhar nisso como ser humano. Deixa aqui nos comentários se você tinha medo do Fred e se você também conseguiu entender que ele na verdade era um trauma reprimido e não trabalhado, e tudo poderia ter sido resolvido com terapia, tanto para os jovens quanto para o Fred, porque se ele tivesse trabalhado a rejeição materna dele, muito possivelmente ele não teria se tornado essa pessoa que ele era tão terrível no longo desses filmes. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!